Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira, comecinho do mês de julho, já está começando. Muito obrigado pela sua companhia com a gente nessa hora do almoço e vamos agora aos destaques de hoje. Municípios da região 27 contestam liberações feitas pelo prefeito José Otávio Germano e medidas mais severas diante da pandemia são exigidas. Pontos de vacinação contra a Covid-19 são alterados em Cachoeira do Sul por causa do frio. A gente traz todos os detalhes sobre o decreto que estendeu o prazo para quem está em débito com a Corsã, em Cachoeira. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Homeres fala sobre o trabalho do psicólogo e de que forma ele ajuda as pessoas a se conhecerem melhor. E ainda, tem setor com crescimento em vendas em Cachoeira do Sul. Preço alto do gás, inverno rigoroso, aumentam a procura por lenha. E aí na sua casa, tem mais lenha queimando também? Na lareira, no fogão? Conte pra gente, mande foto, mande vídeo do fogo aí aquecendo o seu lar. Envie para o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está inteiramente à sua disposição. É o 51997697129. Se você estiver assistindo a gente ao vivo no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, comente aí com o seu recadinho que eu vejo aqui. Participe, faça o NT Sul com a gente. A edição de hoje já está no ar. A gente começa atualizando os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. O município teve ontem mais 16 casos confirmados de coronavírus. O boletim da Secretaria Municipal da Saúde registrou ainda mais 15 casos suspeitos e outras 82 pessoas recuperadas. No total, Cachoeira já tem 10.251 casos confirmados e 73 ainda aguardam resultados de testes. Mais de 8.400 já foram descartados e um total de 9.783 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 180 residentes em Cachoeira do Sul foram a óbito com o coronavírus. Os casos ativos caíram mais um pouco e hoje são 288. Gente, o gabinete de crise do governo do estado, do governo aqui do Rio Grande do Sul, endureceu o jogo com a cidade, com o município de Cachoeira do Sul, que é o maior município da região 27, dentro do plano de controle da pandemia no estado gaúcho. Uma reunião com a titular da saúde no estado, Arita Bergman, Ministério Público e representantes dos municípios, exigiu a adoção de medidas mais severas pela administração. Nós vamos agora falar com a Thelma Tomás, diretamente da redação do NT Sul, para entender essa situação toda, essa pressão sobre o município de Cachoeira do Sul. Primeiramente, Thelma, boa tarde. O que motiva aí essa pressão por parte dos prefeitos e também por parte do governo do Rio Grande do Sul? Boa tarde, Nunes. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha em casa. Então, quebra-pratos entre os prefeitos da região com o Cachoeira do Sul. O que ocorre é que, desde o primeiro alerta que Cachoeira recebeu, indicando que a situação era grave, que a situação estava se agravando ainda mais, e nós sabemos disso, temos reportado isso diariamente aqui pelo NT Sul, ocorreu na contramão desse quadro mais crítico uma adoção de liberações pelo governo aqui de José Otávio Germano em Cachoeira do Sul. O governo do estado emitindo alertas, apontando dificuldades aí na situação de Cachoeira do Sul e o prefeito ainda achando conveniente, sentindo segurança, né, da administração no controle, na gestão da pandemia em Cachoeira do Sul, decidiu por liberar atividades ao invés de restringir ainda mais o que seria o esperado pelo governo do estado, pelos gestores dentro do gabinete de crise. Como a situação andou ainda com o alerta, que o primeiro foi lá em maio, dia 18 de maio, nós já estamos em julho, Cachoeira segue recebendo alertas aí da gravidade da situação na pandemia. Nós tivemos agora recentemente mais uma liberação autorizada pelo prefeito José Otávio Germano. Então, na tarde de ontem, o Ministério Público Estadual e o próprio gabinete de crise e a secretária Arita Bergman convocaram então o município de Cachoeira do Sul a prestar esclarecimentos. E nessa reunião foram apontados pelos outros municípios, os outros 11 municípios que compõem a região 27,
que Cachoeira do Sul não estava atendendo às orientações, indo na contramão das restrições que esses municípios estão adotando dentro do plano regional. Por que a preocupação, né, Daniel? Se ocorrer uma intervenção do governo do estado em função da gravidade da situação em Cachoeira do Sul, todos os 11 municípios serão penalizados, porque as decisões, seja na adoção de medidas, seja na penalização, são coletivas. O Ministério Público Estadual interveio já anteriormente, ajuizando ações no sentido de controlar, né, as atividades em Cachoeira do Sul e tentando responsabilizar então o gestor da cidade no sentido de conter a crise da Covid-19 aqui no município, mas não teve retorno esperado. Então decidiu tratar diretamente com o gestor estadual, levando essas demandas e todos os ajuizamentos de ações já feitos ao gabinete de crise e também à coordenação do Ministério Público Estadual por meio de uma alternativa aí de tentar trazer a responsabilidade para Cachoeira de uma maneira mais severa. A gente conversou com a promotora Débora Becker, que é a responsável por essa área aqui no Rio Grande do Sul e que vem acompanhando este processo e deixo aqui então uma declaração dela sobre como o Ministério Público está se posicionando neste problema. O Ministério Público entendeu pertinente levar ao conhecimento da Secretaria Estadual de Saúde a sua preocupação quanto às medidas de flexibilização adotadas pelo município de Cachoeira do Sul em contrariedade com o previsto no plano da sua região e oferecer o seu apoio também ao governo do estado para a adoção de um plano de medidas que representem de fato alguma eficácia à contenção da circulação do vírus aqui no município. Bom, então aí está a promotora Débora Becker, né? Pelo que a gente entende, né, Thelma? A interpretação do Ministério Público é que as medidas que foram traçadas pela Prefeitura de Cachoeira do Sul não foram suficientes, os municípios da região vão mais ou menos nessa mesma linha. Inclusive, então, para ficar claro, esses esclarecimentos que a Prefeitura vai ter que dar para o governo do estado, esses esclarecimentos acontecem hoje, né? Hoje à tarde, é isso? E já te pergunto, se tem alguma outra preocupação por parte do governo do estado em relação à Cachoeira, ou é esse aspecto das medidas que estão sendo adotadas? Sim, Daniel, a reunião foi convocada para hoje às 14 horas, então com o Gabinete de Crise, o Ministério Público e representantes de Cachoeira do Sul. Na verdade, a secretária foi muito enfática que agora não aceitaria mais falar com os representantes do município, como uma das procuradoras, né, que coordena o Gabinete de Crise em Cachoeira do Sul, que é a advogada Juliana Flores, que ela tem feito, né, a participação nessas reuniões, inclusive estava na reunião que foi realizada ontem. A secretária estadual Arita Bergman convocou presencialmente a prefeito José Otávio Germano, né? As reuniões acontecem por meio virtual, como todas têm sido ultimamente, em função justamente das medidas sanitárias de restrição e de evitar aglomerar e reunir um número maior de pessoas, mas ela não aceita representantes, quer tratar diretamente com o prefeito. Essa reunião, como eu disse, acontece hoje às 14 horas, com uma previsão de encerramento por volta das 16h30. A preocupação é que, além de nós estarmos classificados, né, Cachoeira do Sul, a cidade de Cachoeira do Sul, como o 4º município com maior incidência de casos, superando inclusive a média do estado, temos o maior índice de óbitos, o maior índice de ocupação hospitalar. A gente já viu que o hospital, inclusive, teve que ampliar a sua capacidade de atendimento novamente, depois de ter uma retração no número de leitos oferecidos, precisou novamente disponibilizar. Nos últimos dias, nós temos visto um equilíbrio e uma redução nos números, mas não há garantia, porque nós já vivenciamos essa experiência antes. E como a própria secretária colocou, essa instabilidade pode se agravar, então, Daniel, respondendo a tua segunda pergunta, que é a outra preocupação do estado, com a chegada da variante Delta, né, que é uma das variantes mais perigosas da Covid-19, do coronavírus, que tende a sobrecarregar e talvez até colapsar o sistema de saúde, como nós já observamos desde março, então, de 2021. Eu separei um trecho da conversa com a secretária Arita Bergman, em que ela detalha a preocupação com Cachoeira do Sul e mostra que o estado vai pegar pesado.
A região 27, que engloba os municípios da região de Cachoeira do Sul, é uma das regiões que mais preocupa o gabinete de crise, uma vez que temos na região números acima da média estadual em casos confirmados, em ocupação de leitos, em número de óbitos, inclusive é a região que tem o maior número. Isso é muito triste. Então, o plano de ação da região, ele vem sendo cumprido pela maioria dos municípios. Há uma posição dos prefeitos em adotar medidas restritivas e os encaminhamentos desta reunião foram 2. Um, que a região estará se reunindo na próxima quinta-feira para atualização do plano e para verificar quais são as medidas mais duras que terão que ser feitas para fazer parar a circulação do vírus. E, de outro lado, em tratativas presenciais do Ministério Público Estadual, faremos uma reunião com a participação nossa, do Governo do Estado, com o Ministério Público, exclusivamente com o prefeito do município de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, porque vimos que é preciso mostrar para o prefeito os dados e, através do diálogo, tentarmos construir com este município, que é a referência regional, as medidas restritivas para minimizar o impacto da pandemia na região. E como foi dito aí pela secretária, então, a conversa vai ser mais séria diretamente com o prefeito, uma vez que o Estado entende que, pelo jeito, ele não está muito ciente da gravidade da situação de Cachoeira do Sul e reforçado, né, Daniel, como ficou bem claro aí, pelos prefeitos que compõem a região 27, que estão de acordo a restringir ainda mais, se for necessário, as medidas dentro desse plano que foi apresentado de controle da pandemia em Cachoeira do Sul, e que Cachoeira está na contramão, liberando e sem as restrições necessárias para controlar, então, esses indicativos que são um dos piores do estado. O governo aqui de Cachoeira, o prefeito e seu gabinete disseram que não iriam se pronunciar, que não falariam a respeito desta reunião antes que ela acontecesse, nem mesmo sobre as argumentações apresentadas na reunião de ontem, a manifestação dos prefeitos da região. Disseram que qualquer informação só viria após esta reunião que acontece hoje à tarde. Consegui apurar extraoficialmente que uma das defesas que vai ser apresentada é a testagem em massa, que foi imposta por meio de decreto em Cachoeira do Sul, e que este controle está refletindo nos dados que a gente vem observando nos últimos 3, 4 dias, com um número menor de incidência de casos, mas ainda tivemos óbitos, né, Nunes? Então significa que alguma situação aí não está totalmente controlada, e se tratando de uma pandemia, a gente vendo no estado inteiro os números ainda não estáveis. Cachoeira não é uma ilha, é impossível imaginar que aqui estaria tudo diferente, né? É isso aí, Thelma. E eu acho que é importante a gente destacar 3 aspectos, né, nessa questão toda que você traz, com as declarações das fontes, né, Ministério Público, da própria Secretaria da Saúde do Estado. Primeiro aspecto é a pandemia em si, em Cachoeira do Sul. Os números, né? Cachoeira do Sul tem números que estão acima dos indicadores do Estado do Rio Grande do Sul. Aí tem 2 aspectos. Primeiro, a pressão do governo do Estado para que Cachoeira tome medidas rígidas, né? E isso impactaria os setores econômicos. E aí vem o terceiro aspecto, que é justamente o outro lado dessa pressão, que é a pressão das entidades, dos comerciantes, da população em geral sobre o prefeito. Então, José Otávio Germano, a condução da Prefeitura Municipal, vai ter aí a exigência de muita habilidade política, em primeiro lugar, compromisso com a saúde pública, vai ter que prestar esclarecimentos para o governo e tem também todo o dever com a comunidade em si. Não é uma equação fácil, né, Thelma?
Não é, mas a gestão municipal, estadual ou federal, como qualquer cargo de mando, tem ônus e tem bônus, né, Daniel? E essa gestão política passa invariavelmente pela responsabilidade que nunca esteve tão intensa como no caso do controle de uma pandemia, que envolve não só setores econômicos, mas a garantia da saúde e da vida da população. Então ele está realmente numa encruzilhada em que precisará ter muito jeito para lidar com todos esses setores que tu apontastes aí, neste momento em que estamos quase tendo que ir contra a parede por conta da pressão do Estado, sem desequilibrar nenhum lado nem outro, mas é necessário que a gente entenda a gravidade da situação, o risco iminente de nós termos aí mais uma variante ingressando aqui no estado do Rio Grande do Sul, nos trazendo mais dores de cabeça, mais risco, mais óbitos e de repente retornarmos ao março sinistro que vivemos em 2021. O resultado dessa reunião a gente vai trazer então na edição de amanhã e vamos ver como José Otávio Germano vai conseguir equacionar as questões que estão aí, que é da saúde, da economia e responder à altura às exigências que o governo do estado está requerendo. Thelma Tomás, ao vivo da redação do NT Sul, trazendo, portanto, todas essas informações. Thelma, obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. Bom, e eu faço aqui mais uma vez um apelo para você que está em casa, né? Diante de tudo isso que está acontecendo aqui em Cachoeira do Sul, o que eu e você podemos fazer para ajudar a controlar a pandemia da Covid-19, né? Há uma pressão grande sobre o município, os casos que não estão controlados da Covid-19, portanto que cada um de nós possa colocar a mão na consciência, fazer a nossa parte com as medidas que temos à disposição para que essa pandemia passe logo. Aliás, a solução para a pandemia passa por vacinação, não há como fugir disso, né? E 2 aviões com imunizantes da Pfizer e AstraZeneca chegaram ontem ao aeroporto de Porto Alegre. As cargas eram de pouco mais de 62 mil doses da vacina Pfizer e 290.750 vacinas da AstraZeneca. A distribuição para as coordenadorias de saúde do interior já começou. Cachoeira do Sul recebe hoje um lote de 2.775 doses de vacina contra a Covid, todas destinadas à primeira aplicação, primeira dose. São 480 da Pfizer e 2.295 da AstraZeneca. Apesar da destinação desse lote para a primeira dose, a Secretaria Estadual da Saúde reforçou a necessidade dos municípios realizarem busca ativa pelas pessoas que receberam uma dose da vacina e ainda não retornaram ao serviço de saúde para a segunda dose. Em todo o estado, são mais de 199 mil pessoas nessa situação ou que não tiveram a aplicação registrada no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunizações. Desse total, quase 122 são referentes à vacina Coronavac, cerca de 77 mil da AstraZeneca e 21 da Pfizer. A Secretaria Municipal da Saúde e a Defesa Civil vão transferir para pavilhões comunitários a próxima etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. A mudança é para proteger as pessoas do frio. Com isso, a equipe da Unidade de Saúde 1 vai para o ginásio da Fenarroz. O pavilhão do parque fica reservado para o drive-thru. A equipe da US4 vai para o pavilhão da Paróquia São José e a equipe da US14 vai atender na paróquia Nossa Senhora da Penha. A mudança proposta pelas pastas foi possível graças à parceria firmada com as igrejas, que cederam os espaços sem qualquer ônus ao governo municipal. Outra colaboração vai vir do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, que vai ceder 30 militares para a limpeza e organização dos 3 locais. E atenção, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou que amanhã já tem vacinação aqui em Cachoeira do Sul e dessa vez ampliou bastante a faixa etária. Com a chegada das novas doses, vai ser possível vacinar pessoas com 45 anos ou mais. Então atenção, você que está ansioso para receber a vacina contra a Covid, 45 anos ou mais. A imunização vai ser amanhã, das 4 da tarde até as 8 da noite. A gente vai mostrar de novo a tela com os novos locais para imunização, para você já ver aí onde se vacinar. Então atenção, presta atenção aí na tela, você que está em casa, ansioso para receber a vacinação, para ir no local certo. A equipe então da Unidade de Saúde 1 vai atender no ginásio da Fenarroz. No pavilhão do parque vai ter o drive-thru, né? Você chega de carro, enfim,
com o seu veículo e é vacinado nesse local. A equipe da US4 vai vacinar no pavilhão da paróquia São José e a equipe da US14 vai para a paróquia Nossa Senhora da Penha. Então, se você tem aí 45 anos ou mais, parabéns, chegou a sua vez, é só buscar a vacinação, buscar a sua vacina. Gente, o Sindlojas Vale do Jacuí e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Cachoeira do Sul firmaram a Convenção Coletiva do Trabalho 2021 a 2023. O documento prevê reajuste de 7,6% sobre os salários da categoria, com data base fixada em 1º de maio de 2021. A declaração também mantém cláusulas para a abertura do comércio nos feriados e domingos, isso no mês de dezembro. Com a definição, ficam instituídos os seguintes pisos mínimos profissionais. Empregados em geral vão receber R$ 1.428, empregados na função de serviços de limpeza e servente, R$ 1.396, empregados empacotadores ou office boy, R$ 1.365, empregados em experiência de no mínimo 120 dias, R$ 1.320, e empregados menor aprendiz, R$ 5,00 por hora. Com as correções já definidas, o documento prevê concessão de reajuste de 7,6%. A partir de 1º de maio de 2022, os salários dos empregados representados pela entidade profissional acordante vão ser reajustados pelo percentual decorrente da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficando o sindicato profissional encarregado da divulgação desse percentual. São mais de 50 cláusulas estabelecidas, principalmente com situações ligadas à Covid-19, como detalha o presidente do Sindlojas, Antônio Trevisan. Sempre procuramos acordos, fechamos agora, de acordo com o INPC, 7,6% de aumento para os comerciários a partir do dia 1º de maio, vai ser retroativo, então nós estamos em junho, né? E isso aí foi feito por 2 anos essa convenção e ela tem uma abrangência só no município de Cachoeira, mas são mais ou menos quase 60 cláusulas, onde existem diversas cláusulas da Covid, da medida provisória do bem, que é para dar segurança jurídica tanto para os comerciários como para os patrões. Vale lembrar que em dezembro de 2020, a Assembleia Legislativa votou para reajuste zero no salário mínimo regional. Dessa maneira, as convenções seguem a taxa do INPC. O projeto de lei deve ser debatido novamente em agosto. Outra pauta importante que permanece até 2023 se refere às cláusulas para abertura do comércio varejista em feriados e domingos do mês de dezembro. É necessário adquirir a certidão de autorização, sendo indispensável a regularização da empresa junto ao Sindlojas e ao Sindicato dos Empregados no Comércio. Quanto à parte de feriados, essa parte já existia, tá? Como foi nas convenções anteriores. Só que agora mudou. A única coisa que mudou é que entrou os domingos do mês de dezembro. Então, para a abertura dos feriados e para a abertura do mês de dezembro, há necessidade da certificação, tá, dos 2 sindicatos. Uma certificação de regularidade. Isso não é coisa nova, já existe há mais de 10 anos. A única novidade que entrou foi agora os domingos do mês de dezembro. Toda a documentação da convenção coletiva pode ser consultada nos endereços www.sindlojas.com.br e www.seccachoeiradosul.com.br. Bom, fazer aquele fogo, seja na lareira, no fogão, é quase uma questão de sobrevivência nesses dias congelantes aqui no Rio Grande do Sul, né? Há quem diga que isso é luxo, mas para muitas famílias é a alternativa possível, com tantos aumentos na energia elétrica e também no gás. A procura por lenha aumentou tanto que aqui em Cachoeira do Sul um empresário já vendeu até agora a metade do que foi vendido no ano passado inteiro.
Lembrando, né, hoje nós estamos só no 10º dia do inverno. A Gabi foi até esse estabelecimento e mostra agora a correria por lá. Nesse horário, hora do almoço, é quando muitas pessoas aí, né, tradicionalistas gaúchos, estão com aquele fogãozinho a lenha, com fogo aceso e na volta do fogo por conta do almoço, mas também por conta do calor. Esse frio todo, as vendas aqui, ó, de lenha aumentaram e muito, e não só por conta do frio, por conta do preço do gás. O botijão de 13 quilos ultrapassa aí os R$90. Mas sabe por que eu sei que as vendas aumentaram? Porque o Douglas, que está comigo, está vendendo em média 200 sacos de lenha, né, Douglas? Boa tarde para ti. Boa tarde. Na média, geralmente dá 150, 200 sacos. No final de semana passa um pouco. E, infelizmente, agora, os domingos a gente não está conseguindo atender aqui. Mas a gente sempre consegue entregar. A gente faz um esforcinho para acabar entregando para o pessoal, para não deixar ninguém na mão. O Douglas estava me contando, ele trabalha com a venda de lenha aqui em Cachoeira do Sul já tem 4 anos. Ele tem uma marcenaria aqui no bairro Oliveira, né? Onde tem a questão também de pergolados. Mas no inverno, o carro-chefe acaba sendo a lenha. Isso, no inverno a gente acaba focando só a lenha porque a gente não consegue atender mais por causa de... não tem tempo mesmo. É direto, é sábado, domingo, feriado, a gente não para nunca. Está ouvindo, né, o barulho da serra lá no fundo, o pessoal está trabalhando, ele tem agora 3 funcionários, mas já chegou a ter 6. E com esse carro aqui e com esse reboque, ontem ele foi até às 8h30 da noite. E não foi porque não tinha mais pedido, foi porque não tinha mais lenha cortada, né, Douglas? Infelizmente, ontem acabou faltando lenha e a gente teve que deixar alguém na mão. Mas a gente consegue atender hoje de manhã, a gente conseguiu atender quem ficou sem lenha ontem. O que acaba conquistando o cliente? É o preço, é a qualidade do produto? Na verdade, o que a gente conquista o cliente é a gente falando a verdade. Porque como hoje deu final de semana muita chuva e muito frio, a gente acabou ficando sem estoque dentro de casa. Então ela tem um pouquinho de umidade, a gente acaba falando para o cliente. O cliente, se não pega hoje, ele volta porque a gente falou a verdade. E é uma lenha de eucalipto também cortada, tudo legal. Isso, a lenha de reflorestamento, tudo é legal. Tanto eu quanto o rapaz que fornece para mim, tudo a gente é legalizado, tudo certinho. Tem lenha para lareira, lenha para fogão a lenha, como a gente falou, né? E o valor do saco é R$10. Isso, o valor a gente acaba cobrando 10, a gente subiu um pouquinho do ano passado para cá, até por causa de custo e coisa, mas o preço esse ano é 10 e a gente não sobe. Tem custo a teleentrega? A menos que 5, a gente cobra R$8 a entrega. Se pegou 5 sacos, a gente não cobra mais nada. Pedidos são feitos por telefone, por WhatsApp também? Isso, por telefone. 9803 40 811. E esse telefone não para de segunda a segunda? O telefone fica com a mulher, que a mulher fica pegando os pedidos. Que faz a parte administrativa e o Douglas fica pela rua fazendo as entregas. Ele estava me contando que sai geralmente ali pelas 10 horas da manhã e ele só volta para casa à noite quando realmente o estoque termina, porque o trabalho aqui de cortar é em horário comercial. Então vocês de manhã ali pelas 8h30 acabam acordando os vizinhos, né, Douglas? O horário é horário comercial, normal, porque a gente tem que respeitar, né? Porque a serra faz muito barulho e a gente tem que respeitar os vizinhos. Esse frio para ti, né, acaba sendo aí uma chance de ganhar ainda mais dinheiro. Sim, o frio acaba vindo, pra gente é bom, não dá para reclamar. Dá pra gente viver mais ou menos, até porque infelizmente os outros comércios estão fechados e como eu faço mesinha de bar, os bares ficou tudo fechado, então eu tive uma safra de verão sem praticamente. Então o inverno veio para salvar. É quase que um trabalho de formiguinha, só que é o contrário, né, Douglas? Só que é o contrário. Esse ano a gente tem que recuperar no inverno. Até porque a gente fica muito preocupado com os outros nossos companheiros de comércio e coisa, porque fechou. E eu tenho que agradecer que a gente está conseguindo trabalhar. Exatamente. Enquanto muitas pessoas aí, como a gente falou, né,
passando, além dessa dificuldade financeira, também frio nesses dias bastante rigorosos. E quem não quer fazer o pedido pelo telefone, pode vir aqui no bairro Oliveira. O Douglas trabalha na rua Nicolau Ros, 801, e pegar direto aqui com ele, né? O pessoal está lá no fundo trabalhando, serrando lenha, e o Douglas, eu vou liberar ele aqui, por quê? Porque o reboque já está cheio, ele está cheio de entregas para fazer. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. Haja lenha, né? Haja fogão, haja lareira para espantar esse frio aqui do Rio Grande do Sul. Isso que já nem está mais assim tão frio quanto o frio que fez na segunda-feira, na terça-feira, no comecinho da semana por aqui. Inclusive nevando, né, em muitos municípios e até mesmo registro de neve aqui em Cachoeira do Sul, alguns floquinhos congelados caindo por aqui. E aí na sua casa, qual tem sido a metodologia para espantar o frio? Tem sido também esses convencionais do fogão a lenha, da lareira? Ou você tem aí o seu ar-condicionado, aquecedor? Conta pra gente o que você tem usado aí. Nós estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade e vamos abrir aqui o espaço para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, para você também contar a sua notícia, dar a sua opinião sobre os fatos do dia. Vamos começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Lá no Facebook, na live, a Nora da Rosa Martins Madalena, Tony Cezebanski mandando sua mensagem, a Suzana Hernandes, a Diva Oliveira, a Lídia Machado está mandando aqui a sua mensagem. E eu vou destacar aqui a mensagem da Lídia. A Lídia faz aqui uma crítica, né, sobre o telejornal, mas eu coloco no ar porque, como a gente sempre destaca, quando vem um elogio a gente coloca no ar, quando vem uma crítica a gente coloca também. Sempre tentamos aqui ouvir todos os lados. E a Lídia diz aqui: acredito que a emissora não pode mostrar lados e sim mostrar-se imparcial. Ela está se referindo à cobertura sobre a questão da Covid, essas pressões todas que acontecem aqui em Cachoeira do Sul. Lídia, eu particularmente discordo da sua opinião. Permita-me trazer aqui o meu posicionamento sobre como nós conduzimos, né? No caso aqui de Cachoeira do Sul, o formulador da política municipal de saúde pública é o município, é a prefeitura, que responde a uma política pública estadual, formulada pelo governo do estado. E nesse contexto todo nós temos o empresariado, as atividades econômicas e, acima de tudo, a questão da saúde pública, a questão hospitalar também. Então, todos esses entes, eles têm sido ouvidos constantemente desde o início da pandemia. É o que a gente está fazendo agora nesse novo evento, né, dos esclarecimentos que o município precisa fazer para o governo do estado. Mas muito obrigado pela sua opinião. Se você acha que tem um outro olhar que a gente precisa trazer aqui sobre a pandemia, por favor, nos envie, porque você vai nos ajudar, quem sabe, a contemplar ainda de uma maneira mais completa, né, essa cobertura sobre a Covid-19. Vamos agora aqui para a tela para a gente ver os recados que estão chegando através do WhatsApp. A Maricleide Pascoal: não sou expert em Covid, mas acho que uma das liberações que pesam é dos bares, lancheiras ou lancherias e restaurantes noturnos. Teria que ser só delivery, pois quem vai consumir bebidas e alimentos não vai estar de máscara. Alerta aqui a Maricleide. Obrigado, Maricleide, pela sua opinião também sobre este assunto, né? A Edila está com a gente, o fogão aqui está a 1000 e a Edila manda foto pra gente. Olha aí, chaleiras e panelas pulando sobre o fogão, né, com a boquinha ali aberta, ajudando a esquentar a casa. Bom demais! Grande abraço, Edila, tudo de bom para você aí, uma ótima quinta-feira e obrigado por mandar a foto aqui pro NT Sul. A Maria Silveira: estou só no fogão a lenha. Olha aí, mais um belo fogão a lenha, né? Bonito, com todos os seus itens ali, as suas panelas e tal. É bom demais, né? Quem tem fogão a lenha em casa sabe que ajuda bastante e ajuda a economizar o gás também, que tá uma careza só, né? Obrigado aí pela participação. Claudete Ilha: aqui em casa o fogão a lenha está assim. Olha aí, ó, mais foto de fogão a lenha, né? Muita lenha aí, fogo pegando e esquentando a casa nesse inverno gelado aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado por compartilhar com a gente. Daqui a pouquinho tem mais fotos, mais recados, mais informações, os recados e as opiniões dos nossos telespectadores que vão para o ar aqui na cobertura jornalística do telejornal NT Sul. A seguir, a previsão do tempo para esta quinta-feira e ainda os detalhes sobre o decreto que estendeu o prazo para quem está em débito com a Corsã em Cachoeira. E no quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala sobre o trabalho do psicólogo e de que forma ele ajuda as pessoas a se conhecerem melhor. O NT Sul volta já já.
O NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente na hora do almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, atenção, circula nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, um texto falso sobre baixas temperaturas no Rio Grande do Sul na próxima semana. A mensagem diz que, a partir do dia 4 de julho, uma potente massa de ar polar avança pelo sul do Brasil como não se via há 50 anos. O texto fala que as temperaturas podem variar entre 7 e 12 graus negativos. Os meteorologistas reforçam que trata-se de uma fake news e que as máximas na semana que vem vão ultrapassar os 2 dígitos positivos, né? Portanto, é notícia falsa. Bom, e agora, sem fake news, a gente vai conferir como fica o tempo hoje e também nos próximos dias em Cachoeira do Sul. E eu já adianto que o sol vai predominar. A quinta-feira em Cachoeira do Sul, primeiro dia de julho, começou com muita neblina, mas o sol pode aparecer no decorrer do dia. À tarde, inclusive, deve ficar um pouquinho mais quente que nos últimos dias. A temperatura mínima hoje ficou em 7 graus e a máxima deve chegar aos 17. Sexta-feira deve ter sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 9 graus, máxima 18. Sábado, o sol igualmente deve predominar em Cachoeira do Sul, mas vai ter nuvens. Temperatura mínima 8 graus, máxima 17. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O frio permanece no estado gaúcho nesta quinta. As temperaturas baixas são mais intensas em áreas serranas em razão da altitude, mas também no oeste e no noroeste, devido ao tempo aberto e seco. De acordo com a Metsul Meteorologia, o sol aparece com nuvens na maior parte do estado gaúcho, mas algumas regiões ainda têm períodos de maior nebulosidade. No leste gaúcho, por exemplo, parte do dia ainda vai ter muitas nuvens e não se afasta registro de garoa e neblina. O mesmo ocorre na região central. O período da tarde promete temperaturas mais amenas. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 16. Também 16 em Passo Fundo, na região norte, e em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, também 16. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 15 graus. E o nível do Rio Jacuí começou a baixar nesta quinta-feira, segundo a Defesa Civil de Cachoeira do Sul. Conforme medição realizada na manhã de hoje, o nível do rio está 20 metros e 35 centímetros. 2,35 metros acima do nível normal e descendo 71 centímetros por hora. Vale lembrar que a cota de alerta é de 21,5 metros, com remoção das famílias a partir de 22 metros. A Defesa Civil segue monitorando essa situação. E nós vamos agora para mais um bloco de interatividade aqui no Telejornal NT Sul. Vamos ver os recados que estão chegando através do nosso WhatsApp. Destaco para você que chegou em casa agora, ligou a sua televisão, quer participar com a gente? Destaco aqui que você pode ser um repórter colaborativo do Telejornal NT Sul. O que é isso, Daniel? É o seguinte, tem alguma coisa acontecendo aí no seu bairro? Aquelas situações, sabe, que muitas vezes não se resolvem, que viram notícia? Manda pra gente, conta pra gente, manda sua informação democraticamente. A gente traz aqui todas as informações com os diferentes olhares de tudo aquilo que acontece em Cachoeira do Sul. E qual é o número para mandar minha foto, meu vídeo, meu áudio aí pro NT Sul? Tá na tela já o 51997697129. E aí, claro, a gente vê aqui o seu recadinho, como estão fazendo alguns dos nossos telespectadores internautas. A Luciane Loreto, nosso fogão a lenha é o melhor companheiro depois do nosso dia de trabalho, quando chegamos em casa. Vamos ver a foto aí da Luciane. E aí já está, portanto, o fogão a lenha esquentando a casa. Bom demais, né? Inclusive a gente questionou antes do intervalo sobre as metodologias, né, que você, nosso telespectador, está usando para aquecer aí um pouquinho o ambiente com esse friozão que está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. O César Caspani também está interagindo. Essa é a minha rua, Ernesto Alves. Linda, num dia de muito sol. Agradeço a equipe da prefeitura que fez a poda das árvores e limpeza dos canteiros. Vamos ver a foto que o César manda pra gente. Legal, coisa boa, né? Bom quando a rua é bem arborizada, mas está bem limpinha, né? Dá uma boa sensação da gente chegar em casa, de estar na rua também. Isso aumenta aí, inclusive, a nossa autoestima, né? É bom a gente poder ter essas boas paisagens. A Brandina Almança também com a gente.
gostaria de pedir a atenção dos órgãos responsáveis em relação à falta de sinalização na volta da charqueada, mais precisamente nas proximidades da sede campestre da ABB, alertando os motoristas sobre a entrada e saída de veículos e pedestres no acesso à Vila Maria, devido ao muro construído no condomínio Colina Verde, em plena curva. Os veículos não têm nenhuma visibilidade da entrada da Vila Maria, alerta aí a nossa telespectadora, e aqui está, portanto, a imagem, né, do que ela relata, ou seja, a visibilidade é pequena, então se um veículo vai entrar ou sair, eventualmente pode dificultar para outro e aí tem o risco de acidente. Então é preciso aí, em primeiro lugar, a atenção dos motoristas, mas também que essa sinalização aconteça de uma melhor maneira, né? Um alerta importante. Vai participando com a gente, já já tem mais recados dos telespectadores e dos nossos internautas aqui. A gente contou ontem que quem está com a conta de água atrasada em Cachoeira do Sul ganhou mais um mês para organizar o débito sem o corte de abastecimento. Hoje a Prefeitura publicou o decreto que especifica quem entra nesse sistema. O prefeito José Otávio Germano publicou nesta quinta-feira o decreto municipal que veda a interrupção do serviço de fornecimento de água pela Corsã, motivada por falta de pagamento de faturas durante o mês de julho deste ano. Mas atenção, a medida vale exclusivamente para os beneficiários do Bolsa Família, para os cidadãos cadastrados no Cadastro Único e para as residências sociais. O decreto se justifica pela dificuldade econômica encontrada por muitas famílias para arcarem com os custos da água e também pelo entendimento de que o fornecimento de água tem caráter essencial e imprescindível quanto às medidas de higiene necessárias para o combate da pandemia Covid-19. Com a publicação do decreto, a Corsã fica proibida de interromper o fornecimento de água durante o mês de julho. Gente, hoje tem mais uma live da Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira do Sul. O tema desta vez é a rotina da UPA na pandemia. A live vai ser realizada na Câmara com transmissão ao vivo pela página do Facebook, no endereço facebook.com/câmara.cachoeira do Sul. A transmissão também vai ser feita pelo canal do YouTube da Câmara e o endereço também vai aparecer aí na tela para você, que é o youtube.com/Câmara de Vereadores Cachoeira do Sul. A live começa às 4 horas da tarde e todos os participantes podem fazer perguntas para a convidada, que é a Michele Keller, a coordenadora da UPA. Os municípios do Rio Grande do Sul vão receber na próxima semana um recurso extra de R$ 804 milhões. O valor é referente ao pagamento do ICMS atrasado devido pela CE Distribuidora, que foi vendida pelo governo estadual. Cachoeira deve receber mais de 4 milhões, de acordo com cálculos da FAMURS. O montante devido ao ICMS pela CE Distribuidora, que foi repassado pela Equatorial, empresa que arrematou a CE-D por valor simbólico, equivale a 25% do valor pago a título de ICMS, que sempre vai para os municípios. O repasse desse valor representa a quitação da maior parte da dívida de ICMS deixada pela Companhia de Energia e o restante será pego de forma parcelada pela Equatorial Energia, compradora da companhia, em parcelamento de até 15 anos. A previsão é de que os recursos sejam repassados em parcela única no próximo dia 6 de julho, junto à cota semanal de ICMS aos municípios gaúchos. Conforme cálculos apresentados pela FAMURS, Cachoeira do Sul deve ficar com 4,5 milhões do bolo aproximadamente. Do total, a maior parte, cerca de 2,8 milhões, são para uso livre da Prefeitura. E a outra parte, 1,7 milhões, para a aplicação específica no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Dinheiro extra e importante, né, para Cachoeira do Sul. Gente, os efeitos da pandemia ainda interferem na desocupação do país. Segundo o IBGE, o trimestre de fevereiro a abril de 2021 apontou 14,7% de brasileiros desempregados. A taxa é a maior da série histórica iniciada em 2012. O aumento é 0,5 ponto percentual frente ao trimestre de novembro de 2020 a janeiro de 2021. Os números indicam que 14.800.000 brasileiros estão buscando trabalho nesta primeira metade de 2021.
Em contrapartida, a população ocupada, em torno de 86 milhões de pessoas, ficou estável em relação ao trimestre móvel anterior e caiu 3,7% frente ao mesmo trimestre de 2020. A taxa de informalidade também ficou estável, cerca de 39,8% da população ocupada, equivalente a 34 milhões de trabalhadores. No primeiro trimestre anterior, a taxa havia sido de 39,7% e no mesmo trimestre de 2020, 38,8%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Cerca de 211 mil casas foram visitadas para a pesquisa em 3.500 municípios. O IBGE considera desempregado quem não tem trabalho e procurou algum nos 30 dias anteriores à semana em que os dados foram coletados. Ainda na manhã desta quinta-feira, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgou o levantamento referente ao mês de maio. Cachoeira do Sul fechou o período com 304 empregos gerados, variação positiva de 2,34%. Dentro deste saldo por grande grupamento, a agropecuária foi a responsável por esse índice, com 248 carteiras assinadas, seguido do comércio com 30, serviços com 14 e indústria com 11. No município, foram 188 mulheres contratadas e 116 homens. A verificação indica um cenário positivo para o público feminino, que tinha perdido espaço nos últimos meses. No Rio Grande do Sul, a taxa se manteve estável, com mais de 7.400 empregos formais efetuados no mês de maio. No Brasil, foram mais de 280 mil vagas criadas. Este é o quinto mês seguido de saldo positivo, divulgado pelo Ministério da Economia. E quinta-feira aqui no NT Sul tem o quadro Dia de Terapia. E hoje a psicóloga Lisiane Omerich vai falar sobre um tema que é questionamento de muitas pessoas. Afinal, por que a gente precisa de um psicólogo? E as razões vão bem além daquilo que a gente costuma pensar. Vamos ver? Olá, pessoal! Hoje no Dia de Terapia a gente vai falar sobre um assunto que diz respeito a todos nós. Nós e as nossas manias e os nossos comportamentos repetitivos. Isso está diretamente ligado à seguinte pergunta: por que se precisa de um psicólogo? Então, muitas vezes a gente precisa de um psicólogo para se desconstruir, se desentender consigo mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vem formados dentro de uma base que é a nossa base familiar. E a gente vai adquirindo, no decorrer da formação da nossa personalidade, nós vamos pegando um pouco das coisas de cada um. A nossa personalidade ela é formada de acordo com o ambiente que a gente vive. Então, se esse ambiente ele não é saudável, naturalmente nós vamos criando manias, vamos criando hábitos, vamos criando pensamentos que não são tão saudáveis, mas que necessariamente podem não ser verdadeiros. Por exemplo, digamos uma pessoa que no seio familiar ou de amigos, ela seja conhecida por ser chata, né? Essa pessoa, lá vem o fulano é muito chato. Ele entendendo que ele é chato, ele acaba se excluindo. Então daqui a pouco ele se exclui porque ele é chato. Mas será que ele é chato mesmo? Será que ele é aquilo que as pessoas dizem dele? Às vezes não. Às vezes nós introjetamos coisas que é do outro e não são nossas. Então, dentro de uma sessão ou de várias sessões de psicoterapia, nós também desconstruímos o sujeito para que ele possa se construir na forma que realmente ele é. Porque nós somos aquilo que a gente constrói, que a gente sente, as coisas que a gente sabe, a maneira como a gente age diz muito a nosso respeito. Nós não somos aquilo que o outro nos enxerga. O que o outro nos enxerga é problema dele, né? Ele está nos vendo de acordo com a constituição dele. Então,
Não podemos formar a nossa vida, a nossa identidade e os nossos próprios conceitos a partir do outro, mas sim da nossa vivência. Então, dentro de um setting de terapia, a gente vê muitas pessoas infelizes com o seu modo de pensar, de agir, de construir, de viver, né? Pessoas que não se adequam com elas próprias. Eu queria ser mais extrovertida, eu queria ser mais alegre, eu queria ser mais honesto, eu queria ser mais risonho, né? Eu queria ser de uma outra forma. Mas será que essa pessoa não é? Pode ser que ela seja, mas ela não está se permitindo, ela não está se dando oportunidade de desconstruir os conceitos que ela tem e colocar aquela pessoa que ela é para fora. E isso é uma matéria muito boa dentro da terapia, porque quando tu começa a buscar na pessoa, tu encontra pessoas interessantes, espirituosas, divertidas, inteligentes, que estavam sufocadas dentro de um conceito que é um conceito que colocaram nela, mas não é aquilo que ela é. Então, eu vinha me perguntando assim, o que eu preciso falar hoje? Eu achei necessário falar hoje porque nós estamos muito introspectivos, nós estamos um pouco isolados, né? E nessa introspecção, nesse isolamento natural do momento que a gente está vivendo, os nossos monstros, eles acabam saindo para fora, nossa angústia, nossa ansiedade, né? Nossos desejos que a gente não está conseguindo realizar nesse momento. E daqui a pouco nós nos tornamos pessoas assim muito chatas mesmo, muito complicadas, sem uma perspectiva boa de vida, sem um olhar positivo para o futuro. Mas é o que nós estamos hoje, não significa que a gente seja daquele jeito. Então eu peço assim para vocês que estão em casa, que procurem se autoavaliar, procurem se entender assim, o que eu gosto de fazer, qual é o conteúdo preferido que eu gosto de discutir, quais são as minhas cores preferidas, como eu me dirijo às pessoas, como é que eu lido com elas, quem eu sou, o que eu quero para mim. Isso é muito importante. Nós temos que ser o nosso próprio juiz, não o outro. Então, dentro da nossa ética comportamental, o que mais que nós poderíamos ser que vai nos engrandecer, que vai melhorar a nossa autoestima? Todo mundo tem talentos escondidos, todo mundo tem qualidades escondidas, porque, como eu disse, a nossa ansiedade, né, o nosso comportamento hoje negativista, ele está tão acentuado que a gente acaba esquecendo que nós temos pontos bonitos, pontos importantes, que somos pessoas interessantes. Até a próxima, pessoal! E aí, gostou das dicas do Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich? Destacando que você pode ter uma pergunta respondida aqui pela Lisiane. Você tem uma dúvida sobre psicologia? Você tem uma sugestão de comentário? Mande pra gente. A gente recebe as sugestões para todos os comentários, para todos os quadros aqui do Telejornal NT Sul, e você pode fazer isso através dos nossos canais de interatividade, o facebook.com/TV Cachoeira, onde nós temos live e você pode assistir ao vivo ao Telejornal NT Sul, e também pelo nosso canal do WhatsApp, que é o 51997697129. Aliás, é para nossa telinha que nós vamos ver os recados que estão chegando justamente através do WhatsApp. A Joyce Castro, o Lindomar Costa Dornelles, está desaparecido desde o dia 18 de junho. Os familiares não têm notícias até hoje. Aí está a foto do Lindomar, portanto, que a Joyce manda pra gente. E aqui um apelo, né, de familiares, de amigos, para que se alguém tem algum tipo de informação, viu ele por aí, mande mensagem pra gente ou comunique à polícia, enfim, para que esse caso possa ter um desfecho e o melhor possível, né, que seria o reaparecimento dele. Quem mais? O Marcos Miller está com a gente aqui. Eu tenho 47 anos, queria saber quando a minha faixa etária vai tomar a vacina. Marcos, quer saber a boa notícia? Você já está incluído, né? A Cachoeira do Sul está baixando a faixa etária para 45 anos, portanto, pode ficar tranquilo e a partir de amanhã a vacinação já vai estar acontecendo, tá bem? Obrigado aí pela participação com a gente. Quem mais? A Juliana. Meu pai tem 58 anos e já está nos 45 anos. Dá para fazer a vacina? Ele ainda consegue se vacinar?
Com certeza, Juliana, leve seu pai ou que ele se dirija o mais breve possível, né? Amanhã já uma das unidades onde a vacinação vai estar acontecendo para receber aí a imunização, tá bem? Obrigado pela participação. Quem mais? A Viviane. Acho que não é necessário os bares estarem abertos. Obrigado, Viviane, pela sua opinião. Quem mais? O Dimas Granado Garski, aqui em casa o fogão não desliga nunca. Vamos ver aí a foto então do Dimas. Olha aí, ó, tá aí o fogão, né? E muito fogo para esquentar a casa. Obrigado, Dimas, pela participação. Super abraço para você aí. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e você já sabe, amanhã a gente está de volta para mais uma edição do Jornal NT Sul ao meio-dia. Acesse novotempo.com/NTSul para outras informações e a gente se vê amanhã. Ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo, vem aí uma programação especial para você e para sua família. Tchau, tchau!